Fala pessoal, tudo bem? Nossa aula hoje é sobre questão ambiental. Então a gente vai ver aqui alguns problemas ocasionados por ações especialmente humanas, tá? Então coisas que vão acontecendo aí ao longo da nossa do nosso tempo, né? Dentro do nosso tempo aqui, né? Hoje, então muitas coisas são recentes, outras coisas mais antigas, né, em tempo, mas é basicamente um compilado de ações humanas dos últimos tempos, tá? Então, a primeira coisa aqui que a gente tem que pensar é o que é e como a gente impacta o meio ambiente, certo? Então, a gente vai falar primeiro sobre o efeito estufa, tá? O efeito estufa é um fenômeno natural, sempre existiu, tá? Desde a formação da Terra. Então, nós temos aqui, ó, vou desenhar, só que vocês sabem como é, né? A gente tem o planeta Terra e em volta dele a gente tem uma coisa chamada camada de ozônio. Essa camada de ozônio, ela vem se destruindo, né? Ela está sendo destruída. E essa destruição, ela gera alguns problemas, entre eles o próprio efeito estufa, tá? Então é o seguinte, quando a gente tem a radiação solar, essa camada de ozônio, ela tem como objetivo proteger dos raios nocivos. É uma das funções, tá? Se a gente está destruindo essa camada, né, e se ela vem se destruindo já há bastante tempo e a gente está contribuindo para essa destruição, o que acontece? A gente passa a não ter mais essa proteção que a natureza criou para a Terra, tá? E aí, então, a gente tem efeitos, né, consequências deste problema. Hoje, quais são os principais gases atuantes quando a gente pensa em efeito estufa? É o CO2, né, que é o gás carbônico, o metano, que é o CH4, e os clorofluorcarbonos e semelhantes, tá? Que são os famosos CFCs. CO2, automóvel, indústrias, queima de combustíveis. O metano é a fermentação, né? Que o metano é esse gás do processo de fermentação, eliminado também por animais que são ruminantes. E os CFCs são gases liberados especialmente em produtos aerosóis, tipo desodorante. Aí eles, durante um tempo até, se tentou fazer uma readaptação desses aerosóis para diminuir a emissão desses gases, tá? Bom, o efeito estufa, turma, ele vem trazendo aqui para a Terra problemas especialmente ligados ao aquecimento, né? Então, uma das consequências mais famosas que nós temos aí é o aquecimento global, tá? O que é um aquecimento global? É o aquecimento do oceano, da temperatura do oceano e da camada mais próxima da superfície, né, do ar. E nós temos um aquecimento global que é natural e temos também um aquecimento global ocasionado pela ação humana, tá? Em relação à ação humana, especialmente essa emissão de gases poluentes, certo? Quais são os problemas do aquecimento global? Além da gente ter um aumento de temperatura, então uma descompensação climática, a gente tem aumento do nível do mar por conta do derretimento das calotas polares. Isso pode gerar desaparecimento de cidades litorâneas, desaparecimento de ilhas, tá? E os eventos climáticos relacionados a, por exemplo, inundações,
furacões, a própria seca, porque há uma descompensação climática, tudo isso é impulsionado pelo aquecimento global, tá? Que é uma consequência aí do efeito estufa. O degelo no mundo é justamente essa questão do derretimento das calotas polares, tá? Especialmente aí, a gente percebe isso quando a gente faz uma comparação do hemisfério norte, que tem muito mais... a gente percebe, né, um derretimento muito maior das calotas polares. O hemisfério sul também está passando por isso, né, ali o Polo Sul, mas o Polo Norte, a gente consegue observar isso muito mais facilmente pelas fotos, satélites e tudo mais, tá? Então a gente tem essa percepção, tá? O problema deste processo de derretimento de gelo, né, tanto do Polo Sul quanto do Polo Norte, ele está ele mora, né, na questão de possível desaparecimento de espécies, mais uma vez, toda a descompensação climática do mundo. Então, é muito importante a gente ficar de olho no que a gente faz que contribui, enquanto sociedade, para que esse processo de degelo ele esteja tão intensificado, tá? Bom, outro processo ocasionado por essas questões, né, da descompensação climática é a desertificação. Então, o que é essa desertificação? É o empobrecimento dos ecossistemas áridos e subúmidos por conta desse efeito das atividades humanas e de uma seca que vem acontecendo por conta da descompensação climática, tá? Se nós repararmos aqui, ó, todos esses lugares em roxo escuro são os riscos de desertificação ocasionadas pela ação humana, tá? E qual é o problema disso? Por que é perigoso a desertificação? Porque a gente perde solo produtivo, a gente ganha desequilíbrio dos ecossistemas. Então, um ecossistema que não estava preparado para aquele processo de virar um deserto, e aí quando a gente fala do processo de desertificação, a gente está falando não necessariamente de falta, né, de umidade, mas a gente está falando de um solo que vai ficar empobrecido, a gente está falando de uma refração solar muito grande, o que vai aumentar ainda mais a temperatura. A gente está falando de problemas de assoreamento, vossorocamento. Tudo isso prejudica a construção de uma sociedade, o abastecimento daquela sociedade. Os recursos eles vão se esvaindo, eles vão se esgotando, tá? Outra coisa, turma, que acontece é a inversão térmica, especialmente em regiões urbanas, por conta dos poluentes, sobretudo os poluentes de veículos e indústrias. Se você olhar agora pela sua janela, você vai ver o céu azul, uma faixa cinza de poluição. Essa faixa cinza de poluição, ela acontece por conta da inversão térmica, tá? O que é a inversão térmica? É o seguinte, ó. O normal é o ar quente sobe, certo? O ar frio desce, porque o ar frio é mais denso, o ar quente sobe e a poluição ela vai se dissipando. Numa situação de inversão térmica, a gente tem o ar frio, ele estaciona, o ar quente ele não consegue subir, ele fica entre duas camadas de ar frio e a poluição não dissipa. A poluição ela fica aqui, ó, bem perto da gente. Aí o nariz sangra, o olho irrita, tudo isso acontece por conta da inversão térmica, tá? As ilhas de calor, turma, são regiões mais quentes que outras, especialmente por conta de asfaltos, prédios de concreto, prédios espelhados, a falta de área verde nas cidades urbanas, né, nas regiões urbanas, né? Então você mora perto do horto, a temperatura está 3 graus mais fria do que a temperatura do centro da cidade, tá?
E a chuva ácida, o que é a chuva ácida? Ela é a mistura da água da chuva com os poluentes, né, que estão suspensos. Então a gente tem a precipitação. Essa precipitação ela carrega com ela os poluentes e aí a gente tem a chuva ácida, tá? Então olha aqui, um esquema de chuva ácida. Qual é o problema dela? Ela pode entrar lençóis freáticos, contaminar solo, contaminar água. Isso é bastante prejudicial para a nossa saúde como um todo e de vários outros animais. Se nós repararmos, a maior concentração aqui de chuva ácida está em regiões urbanizadas, altamente urbanizadas. Então, uma coisa aí está ligada à outra, beleza?